quero começar esse vídeo brincando um pouco de slow motion. Tudo muito lento, é uma viagem. Fazer a pele é uma viagem extraordinária, que você tem que pensar exatamente o que você vai fazer, o que você vai criar nessa maquiagem. Então, com essa sombra da Bruna Tavares, eu estou aplicando no côncavo e é uma sombra muito natural, muito leve, no tom de terra, que você pode ver que é uma cor bem transparente, muito leve, porque eu quero achar exatamente o desenho dessa pálpebra e a profundidade dos olhos. Eu estou aplicando em toda a pálpebra, em todo o desenho dessa pálpebra, deixando apenas o canto interno do olho, o canto interno dessa pálpebra, deixando claro, porque eu venho com uma segunda sombra aplicar exatamente para dar a finalização dessa maquiagem. Eu vou aplicando um pouco mais para a profundidade ficar bem natural e bem marcado. Faço o corretivo, faço uma limpeza, faço uma correção para poder aplicar a segunda sombra e ela ficar bem natural, ela ficar bem profunda, aderente nessa pálpebra depois do corretivo. Eu trago para vocês essa correção abaixo dos olhos. A maquiagem o tempo todo você tem que estar fazendo a sua correção, iluminando e encontrando o desenho dessa maquiagem que você vai construir, dessa ideia que você tem para fazer os seus olhos. Não tenha pressa, não tenha medo, faz tudo com calma. O desenho da maquiagem tem que ser feito com maior tranquilidade, com experiência, com criatividade e você entender que é a sua maquiagem, é o seu passo a passo, é a sua construção desse detalhe que você vai aplicar nessa pálpebra. Eu estou trazendo um pouco da segunda sombra e tem um certo brilho próximo da primeira sombra. Nesse momento eu trago para você a ideia de aplicar um brilho no canto interno dos olhos e vou iluminar exatamente um pouquinho mais a raiz dos cílios no contorno desse olho. Preste atenção que eu estou aqui, a sombra, a segunda sombra tem um certo brilho e eu venho com a terceira sombra com brilho aplicando no canto interno desse olho para dar uma iluminação nos olhos e nessa maquiagem. Venho com o rímel aplicando no canto dos olhos, onde eu vou aplicar os cílios postiços e alongando um pouco mais, deixando esses cílios mais espessos, mais escuros, mais desenhados. E assim eu aplico os cílios postiços. Preste atenção que os cílios postiços, na parte externa, eu não colo exatamente na linha dos cílios. Eu deixo um pouco mais acima, porque depois eu vou dar esse acabamento com um pincel fininho, com a sombra preta, para deixar esse olho mais profundo, um olho mais desenhado. Agora, importante que o canto interno desse olho tem que ser aplicado exatamente na linha que você delineou o canto dos olhos rente aos seus cílios. E assim venho com esse desenho, com essa maquiagem, com esses cílios postiços, que você precisa entender o passo a passo dessa maquiagem. Não tenha medo, faça com calma. Lembra que a maquiagem não tem erro, porque você pode consertar com um corretivo, passando o pincel suave e dando essa ideia de uma maquiagem bem feita para você.